Os sacramentos foram instituídos por Cristo como sinais sagrados da nossa união com Ele. Desde o Concílio de Trento, os sacramentos são concebidos como sendo 7, a saber, o batismo, a confirmação, Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, número 1210, os 7 sacramentos tocam todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Há aqui uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e as etapas da vida espiritual. Para trabalhar cada aspecto dos sacramentos, convidamos especialistas na área sacramental, moral e canônica que nos ajudarão a compreender e a viver melhor a nossa vida de fé. O professor doutor Padre Rafael Solano Duran, cura da Catedral Metropolitana de Londrina e professor de Teologia Moral da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A senhora Patrícia Garcia, pós-graduada em Direito Canônico, com especialização em Direito Matrimonial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O professor mestre Padre Rafael Direito Teixeira, padre da Diocese de Cornélio Procópio e professor de Teologia Sacramental da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Neste vídeo, traremos uma introdução de cada área dos sacramentos, nas palavras de cada convidado. Meus queridos amigos e amigas, quero agradecer ao Frater Renato que me fez este convite para participar deste trabalho de pesquisa, a dimensão moral em cada um dos sacramentos. Temos que estabelecer 3 princípios morais que estão incluídos na belíssima encíclica do Papa São João Paulo II, encíclica intitulada Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. Ali, nos primeiros números, citando aquele belíssimo encontro entre Jesus e aquele que nós conhecemos como o jovem rico, o Papa parte de um princípio. A moralidade dos atos sempre está constituída pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões. Sempre e quando escolhas e decisões sejam vividas na verdade e na liberdade. O bem maior que pode obter uma pessoa é viver na verdade e agir na verdade. Partindo deste princípio, os 7 sacramentos estão permeados deste binômio quadrado perfeito: verdade e liberdade. Nós sabemos que o sacramento não somente é um sinal, senão também constitui uma decisão. O que a igreja fala sobre os sacramentos, né? Eu quero, assim, bem livre passar para vocês a ordem dos sacramentos. Eu vou fazer somente uma pincelada, quais são e quais são as disposições de cada um. Bom, o primeiro, batismo, né? Que é uma situação de vida onde a gente nasce para a fé. O segundo, confirmação, onde nós crescemos como cristãos, né? Então ele continua ainda sendo essa iniciação à vida cristã, esse caminhar. A gente assume um compromisso na igreja, né? A gente assume com mais maturidade esse sacramento, confirmando então a nossa fé. Nós temos a Eucaristia, que nós nos alimentamos, né? A nossa fé, ela precisa ser alimentada, né? Assim como o nosso corpo, ele precisa ser nutrido, né? Fisicamente, organicamente. Então, o nosso alimento para alimentar a fé, a nossa alma, é a Eucaristia. E nós temos um outro sacramento, que é a penitência, onde a gente recebe o perdão de Deus na nossa comunidade,
sempre na nossa comunidade. Nós fazemos parte do corpo da igreja, de uma comunidade. Nós não caminhamos sozinhos. Por isso que os sacramentos é tão importante. Nós daí também temos a unção dos enfermos, né? Onde, no caso, se a gente é atingido por uma doença, né? Então nós recebemos esse sacramento do tipo da cura. A graça de Deus é o caminho da igreja que nos ajuda o doente, aquele que sofre. Daí nós temos o sacramento da ordem, um serviço, né? O tipo desse sacramento é de serviço. Alguém sente uma vocação, um serviço total a Deus e ao seu irmão. Então o cristão, ele se torna sacerdote a serviço da comunidade. Comunidade essa que você faz parte. E, por fim, não menos importante, né? O sacramento do matrimônio, que é o homem e a mulher que se amam e desejam casar-se, né? Unir-se, receber esse sacramento também, vocação. Ele é um serviço para a igreja, né? Esse tipo de sacramento, ele é de serviço. Então, os dois se comprometem a viver o amor na verdade, como cristãos, na verdade em Cristo. Olá! Viemos para falar um pouco sobre os sacramentos e a doutrina católica acerca desta realidade divina presente entre nós. Como tal, os sacramentos são, na tradição da Igreja, o meio pelo qual Nosso Senhor quis cumprir aquela promessa de estar presente no meio de nós todos os dias até o fim dos tempos. Olhando por este lado, por este ângulo, nós vemos como é importante percebermos esta presentificação do Cristo em nós. É por isso que quando falamos em sacramentos e desta presença do Senhor em nós, expressamos que na linguagem celebrativa, naquilo que manifesta o ser da Igreja, nós falamos de que queremos buscar este Cristo. E, portanto, por meio de algumas ações testificadas na Sagrada Escritura, como lá em Atos 2,42, que os primeiros cristãos eles se reuniam para partirem o pão, para serem fiéis e assíduos ao ensinamento dos apóstolos, para a oração comum, e também eles permaneciam unidos na escuta da palavra, testemunhamos como é que agora nós atualizamos no tempo e na história este meio pelo qual Nosso Senhor quis se fazer presente no meio de nós, celebrando o mistério de sua paixão, morte e ressurreição até o dia que ele voltar. Desta forma, um padre da Igreja chamado Leão Magno vai dizer uma definição muito bonita para esta realidade dos sacramentos, dos quais nós estamos habituados na nossa catequese a decorarmos que na Igreja temos 7 sacramentos. São Leão Magno vai dizer que aquilo que era invisível aos nossos olhos, Nosso Senhor quis torná-los visíveis para que pudéssemos participar de sua vida divina. Então, os sacramentos são os meios pelos quais Nosso Senhor quis fazer-se presente em nós, no meio de nós, nos reunir em seu amor, atualizando o mistério de sua salvação para que também nós, diante de todos os tempos, lugares, espaços, também pudéssemos participar de sua paixão. É como se o hoje, do aqui e do agora, nós estivéssemos já naquilo que vai ser cantado no livro do Apocalipse diante do trono do Cordeiro. Na próxima semana, abordaremos os sacramentos da iniciação cristã com o sacramento do batismo. Deus em tudo e sempre.